Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Estou muito feliz que a Belinha veio. Primeiro culto que você vem, né, Belinha? De jovens. Eu creio que a Belinha já faz parte dos jovens da Casa Apostólica. Já deixou de ser Belinha, agora já é uma moça. E estou muito feliz de estar aqui essa noite, ter o privilégio que eu acho que Deus me deu de estar vindo trazer a palavra para vocês, jovens, que é uma grande é um encargo que Deus passa para nós, que a gente tem que fazer, porque nós somos o futuro da igreja. E Deus veio falar comigo a respeito de um alerta que Ele quer dar aos jovens, a toda a casa do Senhor, a toda a igreja dele, que Ele já vem dando nesses últimos tempos. E eu creio também que isso se encaixa para todos nós jovens, talvez até um pouquinho mais, pelo fato de nós sermos a geração que vem, e nós temos a obrigação, digamos, de fazer a diferença, de estar aqui na Terra, ser diferente das outras pessoas. Então, quantos aqui tiveram a oportunidade de assistir o vídeo que foi divulgado sobre o ano Shemitah? Creio que poucas pessoas. Então, eu assisti ele pausadamente. É um vídeo de 25 minutos. Eu ouvi, eu parei e refleti no Senhor. Eu fiz um pequeno resumo do que o vídeo fala. O vídeo fala, é um homem de Deus que teve a revelação através de estudos que ele fez e também do Senhor para a vida dele sobre o ano Shemitah. O ano Shemitah começou por Moisés, quando eles estavam no Monte Sinai. E esse ano Shemitah é o ano no que Deus traz na terra a sua bênção, o seu descanso. Mas no decorrer dos tempos, a gente foi vendo, segundo o estudo que esse rapaz fez, ele foi vendo que toda vez que acontecia esse ano de Shemitah, vinha uma catástrofe no mundo. Mas por que isso? Não deveria ser uma bênção de Deus para a humanidade? Todo ano de Shemitah, que acontece em 7 anos, desde aquele dia no Monte Sinai. Então ele foi perguntar, mas por que acontece sempre essas coisas ruins na terra, todo o tempo de Shemitah? E Deus revelou para ele que, a partir do momento que o povo de Deus está fora do seu propósito, da missão que Deus entregou para a vida de cada um de nós, ao invés de Deus desatar um tempo de descanso, Ele desata um tempo de juízo para a vida de cada um de nós, para povo, para nações, para países, para a economia, e acontece guerras. Cada momento acontece uma coisa. No vídeo, se você tiver a oportunidade de assistir, eu achei muito tremendo o estudo. Ele fala, ele explica por que aconteceu a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, e todos esses acontecimentos, a quebra da Bolsa, do Wall Street, nos Estados Unidos, e todas essas coisas. E é muito interessante, porque através desses acontecimentos, talvez você esteja perguntando, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Hoje, na nossa vida espiritual tem tudo a ver, e também na nossa vida particular, porque se a economia vai mal, as nossas vidas vão mal. Se a nossa vida espiritual está ruim também, o tempo de Shemitah vem e também vai trazer juízo para a vida de cada um de nós. E é isso que Deus, através do seu Espírito, me revelou, desde que o pastor Zanon trouxe esse estudo, trouxe esse vídeo, e vem falando através dos pastores, dos líderes dessa casa, para comigo.
para com todos desse local. E Deus pediu para mim ler primeiramente o primeiro versículo de Ezequiel 33, 1 ao 9. Então eu vou ler ele inteiro. Vocês podem estar acompanhando ali que eu fiz um slide tipo apóstolo Arnaldo. Chique. Então eu vou ler e vocês acompanham. Acompanhem, por favor. Antes disso... Oi. Ah, tá. Antes disso, depois que eu tinha preparado toda a minha pregação e depois que todas as pessoas dessa casa tinham falado sobre o tempo Shemitah, a pastora Fernanda Brum gravou um áudio pela madrugada, acho que de sexta, é isso? Na madrugada de sexta-feira, no mesmo sentido, no mesmo espírito que estava no mover na casa apostólica, que era um tempo de conserto para o povo de Deus, um tempo de arrependimento, porque o tempo de Deus, o juízo de Deus estava chegando, que é o tempo de Shemitah. Para que vocês saibam, o tempo de Shemitah está acontecendo. Ele deu início dia 25 de setembro de 2014 e vai acabar agora no dia 13 de setembro de 2015. E a gente está nesse mover. E esse ano de Shemitah é diferente dos outros, porque todas as vezes que completam 7 vezes o tempo de Shemitah, 7 vezes 7 anos, daí é chamado do ano do jubileu, que significa ano de restauração, voltando à sua terra, recebendo de volta a sua casa, você ser restaurado na sua herança, na sua posição original. Então, como está acontecendo na minha vida, na vida do meu irmão, nas pessoas lá de casa, no pessoal lá de casa, a gente está retornando à posição original, no qual um tempo de busca ao Senhor, um tempo de meditação. E por quê? Que nós, os pastores, o apóstolo, a profeta, sobe aqui em cima e dá essa exortação à igreja. Muitas vezes eu fiquei perguntando, meu pai e minha mãe sofrem tanto depois que eles dão essa exortação, porque é muita gente que fala coisas que não deve. Por que então que eles fazem isso? E Deus me respondeu, e eu gostaria de ler para vocês, em Ezequiel 33, de 1 ao 9. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem por seus termos, e o constituir por seu atalaia. Atalaia significa uma posição de governo, uma posição de destaque. Deus constituiu na terra pessoas para que dê a direção para o seu povo. Como o apóstolo é para nós, nosso líder, Atalaia é como se fosse um líder. E então, só para que vocês entendam o texto, continuando no versículo 3. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, e vendo o Atalaia que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o teu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma sequer vida deles, então essa vida será levada pela sua iniquidade. Porém, o sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem,
te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio pela sua iniquidade, porém o teu sangue eu requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele o conserte, e ele não consertar o seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Eu creio que esse versículo responde a minha pergunta: por que esses homens de Deus traz as palavras, traz esse alerta? E Deus é misericordioso, porque não foi uma vez, não foi duas vezes, não foi 3 vezes que Ele vem falando com nós a respeito disso. Várias vezes Ele falou conosco a respeito disso, e muitas das vezes a gente passa despercebido e a gente não toma uma atitude na nossa vida, e as coisas não acontecem, e às vezes a gente fica perguntando por quê. Mas pelo fato, existe uma carga sobre os líderes, que são postos por Deus aqui na terra, de alertar o povo. E é isso que está acontecendo aqui na Casa Apostólica, que está acontecendo no mundo todo. Os alertas de Deus estão vindo através de seus atalaias. E eu creio que isso está vindo para a vida de cada um de nós. Amém? E o que temos feito a partir desses avisos, desses alertas de Deus? Quais são as nossas atitudes a partir disso? A gente tem continuado na nossa mesma posição? A gente tem mudado as nossas atitudes? O que eu tenho feito, porque antes de qualquer pessoa essa palavra fala comigo. Esse tempo de concerto que eu estou processando, esse tempo de concerto que está vindo sobre a minha vida, sobre a vida da igreja de Deus, é um tempo onde Deus tem feito maravilhas, porque tem me dado a oportunidade, e hoje eu creio que Deus está dando a oportunidade a cada um de nós de mudarmos as nossas atitudes. Talvez coisas que a gente acha impossível modificar na nossa vida, talvez nesse tempo do Shemitah de Deus, nós tomamos essa decisão, seguramos na mão de Deus e falamos: não, basta para a minha vida tudo esse passado e tudo isso que eu tenho feito, que eu sei, o Espírito de Deus fala dentro de mim que não é certo, mas eu continuo fazendo. Por que essa atitude? Por que essa decisão? Às vezes você me pergunta: é muito difícil, Luiz, mudar? Eu sei que é muito difícil, eu estou vivendo essa mudança. Eu sei como é complicado largar os nossos velhos hábitos, porque Deus nos... Amém, isso daí é a ausência de Deus. A partir do momento que a gente está ligado ao Senhor, a partir do momento que a gente está conectado direto ao Deus, nenhum desses problemas vai acontecer, porque vai ser algo fácil para nós ficar na presença de Deus e nos afastar da aparência do mal. Amém? E Deus me ministrou também que Ele precisa de jovens comprometidos. Às vezes a gente está na nossa casa e eu não perco, eu não faço coisas que desagradam a Deus. Eu faço, mas são coisas talvez bobas que eu nem percebo e acontece. Isso daí, beleza, a gente pede perdão, a gente se arrepende, mas Deus não está querendo jovens que cheguem na sua casa e sua mãe fala: olha, ele não bebe, ele não fuma, ele não usa droga, ele não sai toda noite para gandaia, para balada. Não é isso que Deus quer. Isso daí é o simples, é o básico, é o que a gente tem que fazer. Mas Deus quer um pouquinho a mais de nós.
Deus quer que nós demos um passo para frente, adiante. Porque jovens, talvez que não tenham esses hábitos que eu acabei de fazer, pode ser que você encontre no mundo. Mas jovens que têm compromisso com Deus, compromisso com o teu reino, que falam, não, eu vou tomar o reino de Deus para a minha vida, eu vou fazer a vontade do Senhor, que Ele escreveu no livro dele, que Ele escreveu no livro da vida sobre a minha vida, todo o propósito de Deus que tem trilhado para a vida de cada um de nós, eu quero cumprir esse propósito. Eu não abro mão de estar em um lugar que Deus não queira que eu esteja. Eu não abro mão de estar aqui nos sábados. Eu não abro mão de estar aqui na sexta-feira à noite, agradecendo a Deus, orando pelas suas causas, e com certeza para que nós fiquemos na presença de Deus, não é de qualquer maneira, porque eu te dou 100% de certeza que se você não tomar o reino de Deus para a sua vida 100%, você não vai conseguir ficar longe da aparência do mal. Você na sua casa, o tempo todo, você tem que estar em espírito, porque senão você peca. Você no seu carro, você tem que estar 100% no espírito, senão você peca. Eu já ouvi muita gente dizer, e Deus pediu para mim que falasse isso, e eu tenho ministrado a Vitória, tenho me ministrado, que se a gente não tiver o dia todo junto com Deus, o mundo está aí. Cada passo que a gente dá é uma oportunidade de a gente fazer uma coisa errada, é uma oportunidade da gente às vezes dar uma olhada que não seja que desagrade a Deus, ou falar uma palavra que desagrade a Deus. Mas como que eu vou ficar sem fazer tudo isso? Talvez eu parei de fazer ontem e hoje eu não consigo. Como que eu vou conseguir passar do velho homem para o novo homem em Cristo? Que todo dia era cotidiano meu desagradar a Deus, era cotidiano meu fazer transgressões, era cotidiano meu falar palavras torpes, xingar o meu amigo, pegar o WhatsApp e mandar, ô viado. É cotidiano meu, cara, como que eu vou deixar de fazer isso? É muito difícil. E da única maneira que você consegue é ficando na presença de Deus. No seu carro, eu, por exemplo, tomei a decisão de deletar todas as músicas que não são evangélicas, cristãs, e que edifiquem a minha vida. Luiz, você é religioso? Virou religioso? Não, se eu quiser ouvir uma música, eu vou pôr lá no meu carro, eu vou ouvir. Acabei de ouvir essa, vou ouvir a de Deus, vou ouvir a que edifica a minha vida, que vai gerar no meu espírito vida. Porque, você não precisa ser religioso. Mas se você ouve 50 músicas secular e depois ouve uma gospel, o que você acha que vai estar no seu espírito? Talvez nem te faça mal, mas também não te faz bem. Seu espírito vai ficar vazio. Daí o que vai acontecer? Você vai estar andando na rua, ouvindo aquela música, e dentro de você, o pecado que está dentro de você, que através de Adão no princípio, vai despertar, porque é a nossa natureza, nossa natureza é carnal. Então é isso que Deus tem me ministrado, que Deus tem me ajudado todos os dias. Minha oração pela manhã, Senhor, como o pastor Marcelo está fazendo todos os dias Conectados no Alto, ele falou, todo dia de manhã, Senhor, guie o meu dia, me ajude a vigiar, por onde eu andar, por onde eu estiver, eu quero estar conectado em Ti, eu quero estar conectado no Teu trono. Por quê? Porque a partir disso eu vou conseguir me purificar, eu vou conseguir me santificar. E através dessas ferramentas que Deus me entregou,
eu tenho conseguido cada dia mais estar conectado com Deus, estar conversando com Ele o dia todo. Pô, eu não aguento ficar 3 horas no quarto orando, não consigo. Mas eu tô lá brincando no meu computador, jogando, eu ponho a música, eu tô ouvindo a música e às vezes Deus toca no meu coração uma palavra, eu paro tudo e começo a orar. Deus, muito obrigado por isso, é verdade, Senhor, por essa palavra. E assim as coisas vão acontecendo, entendeu? É dessa forma. Às vezes você está lá, o que você gosta de fazer? Eu gosto de ficar no Facebook. Fica no Facebook e põe o louvor no computador. Você está, não sei aonde, você está no seu trabalho, se puder, coloca o louvor, esteja em espírito. Por que eu falo louvor? Porque assim é mais fácil para mim. Eu gosto de ouvir música, mas se você quiser ficar orando, às vezes você não tem problema, você consegue ficar orando horas e horas. Isso é muito legal para você. Então o importante é que você fique no espírito, que você fique conectado com Ele, porque a partir disso você consegue para a sua vida esse conectar no Espírito de Deus. Amém? E dessa forma a gente vai conseguir agradar o coração de Deus, vai conseguir entrar nos princípios de Deus. Para quê? Para o templo de Shemitah, que tem sido falado aqui nessa casa. Porque no templo de Shemitah, nesse ano, o ano de jubileu, está falando de restauração da casa, voltando à posição original, voltando para o propósito do Senhor. E com certeza os jovens dessa casa precisam disso. Todos nós precisamos. Talvez uns poucos, outros um pouquinho mais, mas todos nós precisamos. E vou falar para vocês têm que começar um dia. Não adianta você falar, pô, eu não consigo, é muito difícil, eu não vou conseguir. Não, você tem que tomar uma decisão e falar, eu vou começar hoje, e Deus vai me ajudar, e Deus vai estar comigo. Pô, errei, cometi uma falha hoje, Senhor, me perdoa, porque você sabe que eu sou falho, mas eu estou fazendo tudo, o possível e o impossível, para mim ficar na Tua presença. Amém? Pode passar, por favor. Agora, Atos 20, do 7 ao 9. Quero ler essa palavra. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Aqui é uma passagem onde Paulo está dando um sermão à igreja, e olha o que acontece. E se prolongou até meia-noite, e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assim que fala, Marina? Marina é professora de português lá de casa. Assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Aqui Deus falou comigo fortemente, primeiro, pois na passagem cita um jovem que naturalmente estava numa janela, adormeceu, caiu do terceiro andar e morreu. E Deus quer falar na vida de cada um de nós a partir dessa palavra. Creio que todos nós aqui somos jovens, e muitas das vezes a gente quer ficar na janela, a gente quer ficar com o pé lá, um pé aqui, ou quer ficar no meio termo, e a gente não toma uma decisão. E na palavra de Deus, não sou eu que falo, é a palavra. Deus diz que vomita quem é morno. Ou você é frio, ou você é quente. Se você é morno, Deus está te vomitando. Então eu creio que é uma palavra dura, uma palavra de alerta,
mais um alerta para nossas vidas, e que a gente tem que tomar como uma palavra de amor, porque quando o Pai nos exorta, é porque Ele nos ama, e a partir dessa palavra, Deus está nos amando. Então não vamos ficar desatentos, não vamos ficar perdendo tempo com bobeira, não vamos ficar perdendo tempo com coisas, com pecados que a gente já poderia ter esquecido faz tempo. Vamos avançar, porque olha o que aconteceu com esse jovem. Esse jovem caiu do terceiro andar e morreu. Isso representa a nossa morte espiritual. E a partir do momento que a gente está na morte espiritual, o tempo de Shemitah chega e o juízo de Deus vem para a nossa vida. Então não adianta a gente querer as bênçãos de Deus. Creio que todos nós aqui temos sonhos, temos perspectiva para as nossas vidas. Creio que cada um de nós aqui temos metas, objetivos para acontecer na nossa vida. Uns querem ter uma casa, outros querem ter um carro, outros querem ter uma empresa, outros querem ter uma coisa para fazer agora, no meu caso. E eu tenho orado a Deus que no seu tempo Deus vai entregar, mas a partir do momento que nós estivermos na posição, que nós não estivermos na janela sem saber se a gente vem para cá, vai para lá, porque Deus limita isso e a gente acaba morrendo. Amém? E não vamos deixar que esse tempo venha para a nossa vida, o tempo do juízo de Deus. Vamos aceitar o tempo do Shemitah como um tempo de descanso para nossas vidas, um tempo que já não queremos mais sofrimento, já não queremos mais derrota, já não queremos mais problemas, e sim o descanso em Deus. Amém? Pode passar, por favor. João 10, 25, a parte A, 26 e 27. Respondeu-lhes Jesus: já te tenho dito, e não credes. As minhas obras faço em nome de meu Pai, e estas testificam em mim. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas, como já tenho dito. A minha ovelha ouve a minha voz, e eu a conheço, e elas me seguem. Aqui Deus, a Carrie Job citou esse versículo, e eu creio que tem tudo a ver, porque todo esse tempo Deus está falando aqui em cima. Deus está falando através da pastora Fernanda Brum, dos ministros aqui, do rapaz lá dos Estados Unidos que fez a pesquisa sobre o Shemitah. Tudo isso são coisas que Deus vem falando através dessas pessoas. E se nós somos ovelhas, se nós somos pessoas que seguimos a Deus, que temos Deus como nosso pastor, cremos que Deus tem abençoado a nossa vida e tem nos dado palavras, nós temos que ouvi-lo, porque senão nós não somos suas ovelhas, nós não somos seus filhos, nós não somos seus servos. E aqui diz no 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então vamos nesse tempo seguir a Deus, ouvir a sua voz, ouvir o que Ele tem para dizer para todos nós. Amém? Pode passar, por favor. Atos 20. Isso é pecado, ouviu? Porque eu sei isto, que depois da minha partida, depois de tudo isso que Deus tem falado através dos seus profetas, dos seus apóstolos, dos seus pastores para a nossa vida, entrarão no meio de vocês lobos cruéis. Lobos cruéis que são as tentações, as propostas. Às vezes seu amigo vai te mandar uma mensagem: pô, vamos para aquela festa,
vai ser top, mas você sabe que quando você chegar lá, você vai fazer coisa errada, ou quando você chegar nesse determinado lugar, ou nesse determinado ambiente, você vai fazer coisa errada que desagrada a Deus. Então, esses são os lobos que vêm para roubar, as aves de rapina que o pastor tem dito no Conectados no Alto, que vem para roubar a semente que Deus planta no coração de cada um de nós. E não vamos deixar que isso aconteça, amém? E que não pouparão ao meu rebanho. Se você dá mole, o inimigo vai vir, está sabendo que você está querendo uma mudança, está sabendo que você quer fazer diferente na sua vida, o inimigo vai vir com tudo. Os lobos cruéis vão vir com tudo, vão fazer de tudo para que você volte aos velhos hábitos e você se frustre mais uma vez. Pô, tentei de novo e não consegui, pelo amor de Deus, agora não tem mais jeito para mim. Então vamos vigiar para esses lobos. E mais importante ainda, nesse versículo: e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Aqui diz de pessoas que estão aos nossos redores, arredores, que quer roubar a bênção, que estão perto da gente, só que estão totalmente longe do nosso foco, da nossa visão. Pessoas que talvez você considere amigo, considera parente, familiares, que estão perto de você, só que são usados pelo inimigo para roubar isso de você. Pô, às vezes você está lá, vou orar todo dia, vou ler a Bíblia, vou entrar na presença de Deus, eu vou largar a mão de tudo que eu fazia errado e agora eu vou me dedicar, vou fazer a coisa certa. Daí você sai do seu quarto: pô, menino, você não faz nada certo, sua mãe. Não quero que esteja sendo usado pelo inimigo, mas vem aquela seta dentro de você: pô, eu estou fazendo tudo certo e olha o que eu acabo de receber. Às vezes são pretextos que acontecem e às vezes a gente perde a bênção. Daí você fala assim: pô, eu quero saber de nada disso, eu acabei de estar na presença de Deus e olha o que me acontece. Não. Daí você já fica com raiva, já se ira, daí você já acabou de cometer essa primeira falha. Ou às vezes você está assim, você chega no seu emprego, seu chefe já vem te dar aquela burdoada. Ou você chega na sua faculdade e o professor está meio de mau humor. Não sei, são várias coisas que acontecem na nossa vida, que a gente não tem que olhar para isso, mas sim olhar para Deus, olhar para o seu propósito e dizer: eu sei aonde eu quero chegar, eu sei, como José, que a Esther pregou, ele estava no calabouço, ele foi jogado, ele foi encarcerado, ele foi vendido pelos seus irmãos. Mesmo assim ele sabia do projeto e da missão que ele tinha e o que Deus tinha prometido para a vida dele. E ele falou: não, eu não vou me preocupar com essas coisas que estão acontecendo, porque eu sei que são coisas momentâneas, mas eu sei aonde que Deus tem, o que Deus tem para mim. Quantos aqui tem promessas de Deus para a sua vida? E se não tem, eu vou ler aqui algumas. Quantas pessoas já receberam profecias sobre a vida? Você sabe aonde Deus vai te levar, você sabe o que Deus tem para a sua vida. Então não se preocupa que hoje você está vivendo um tempo difícil, ou para mim entrar na presença de Deus hoje está muito difícil, mas você sabe que você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, que você vai ser um pregador. Você não consegue subir no púlpito para abrir uma reunião, mas você sabe que Deus tem para a sua vida é falar para a multidão. Então você tem que entender que são coisas, são um processo de Deus na vida de cada um de nós. Não acontece no estalar de dedos, tem todo um processo. Às vezes você está
estou no azeite, mas sua vida está difícil, não acontece, estou tropicando, não vai, mas são processos de Deus para a nossa vida. Creio que cada um de nós sabe onde Deus quer nos levar, onde Deus quer chegar, através das nossas atitudes. Nós provocamos o milagre, provocamos Deus que faça desate as bênçãos para a nossa vida. Amém? Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, e Ele que é poderoso para edificar e dar herança entre todos os santificados. Aqui está dizendo, Atos 32, o que eu disse a cada um de vocês, que a gente tem que estar conectados em Deus, porque senão o lobo vai vir e ele não vai deixar barato, ele vai vir com tudo, e a gente tem que estar conectado, porque senão a gente não consegue, é muito difícil. Então temos que pedir através da palavra da sua graça, com Deus para a nossa vida, para que isso seja facilidade para a nossa vida. Cada dia que passa, isso se torna um hábito para a nossa vida. Amém? Pode passar o próximo slide. Sacrifício de justiça. Se não me engano, o pastor Marcelo falou sobre sacrifício de justiça. E Conectados no Alto também. E Conectados no Alto tem sido assim algo de Deus para a minha vida, porque talvez sozinho eu não ia ler a Bíblia todos os dias, mas através disso daí, além de ler a Bíblia, eles dão uma revelação às vezes que Deus quer falar com a gente naquele dia, e Deus fala, não sei se você sabe, mas Deus fala, é só você amar Ele que Ele fala. Amém? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Amém? Sacrifício de justiça é o que a gente tem que todos os dias entregar a Deus. O sacrifício de justiça, se negar aos nossos quereres, da nossa carne, se negar a várias coisas, a várias propostas que acontecem, que vêm para a nossa vida, e estar na justiça de Deus. Amém? Pode passar. Agora eu vou ler 2 versículos em João e depois em Mateus. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Isso é a continuação do versículo do rebanho. Deus fala das ovelhas, que as ovelhas ouvem a voz dele, e ele diz: se essas ovelhas ouvirem a voz de Deus, Deus tomará elas na sua mão e vai proteger. E eu creio que não há nada mais precioso do que estar na mão de Deus, porque a partir daí Ele vai fazer toda a vontade dele para a nossa vida, e vai acontecer o que o último versículo da palavra de hoje tem. Pode passar, por favor. Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A partir do momento que a gente ouve a voz de Deus, a gente se submete ao teu reino, a justiça, a gente busca o seu reino e a sua justiça, que é o sacrifício de justiça também. Deus vem sobre a nossa vida e traz todas as coisas que a gente necessita. Tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você precisa, Deus sabe que você precisa. Mas muitas vezes Deus espera uma atitude, uma decisão de cada um de nós. Deus não vai fazer e você vai ficar parado lá. Eu não vou tomar nenhuma decisão, desse jeito meio que vai, não vai, tá certo, tá bom, mas eu vou continuar nessa. Deus não vai entregar isso, que Ele tem essa promessa,
que as demais coisas vão ser acrescentadas. Se você quer um emprego melhor, se você quer algo para a sua vida, se você quer ter uma família estruturada, se você quer ter uma alegria no seu coração, se você quer ter o amor de Deus para a sua vida, cada um sabe o que quer. Você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque é a promessa de Deus, e a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então todas essas promessas de Deus que Ele tem para a vida de cada um de nós, ela vai se cumprir. Não importa se vai demorar 1 ano, 10 anos, ela vai se cumprir. Isso vai depender do quê? Das suas atitudes, do trabalhar de Deus para a sua vida. Porque quando o povo de Deus foi libertado do Egito, a terra prometida era ali pertinho, mas eles demoraram 40 anos. Por quê? Porque são decisões, são atitudes que cada um decidiu tomar. Então, só depende de nós. Nessa noite, Deus dá mais um alerta para cada um de nós e diz: se você quer algo diferente de mim, se você quer experimentar o tempo Shemitah de bênção para a sua vida, não de maldição, entre na minha presença, se renda aos meus pés, esteja junto comigo todos os dias, fique em minha presença, vigia, e com certeza eu vou mostrar a minha glória para cada um de vocês. Eu vou mostrar o meu agir na vida de cada um de vocês. E é isso que Deus pediu para que eu entregasse na vida de cada um de vocês. Eu não fui omisso. Eu vim aqui e entreguei na vida de cada um de vocês. E eu creio que é uma semente plantada no coração de cada um de nós. Vamos vigiar, vamos regar essa semente todo dia. Vamos estar na presença de Deus. Não vamos desviar nem para a esquerda nem para a direita, porque o que Deus tem para a nossa vida é grande. Muitas promessas Deus tem para a nossa vida. O que precisa? Nós tomarmos a nossa posição, ficarmos na posição onde Deus quer que nós estejamos, e a partir disso Deus vai fazer o resto, porque Ele é fiel. Agora quero chamar a Bruna, porque ela pediu uma palhinha. Amém?